Amém. Amém? Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 9. Nós vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor através desse capítulo, amém? Amém? A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. E alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disto, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a tua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Fecha os teus olhos um momento, vamos pedir que Deus venha abençoar esta palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos nesta hora, Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, que essa palavra venha nos fortalecer, venha nos renovar, que, meu Deus, nos dá entendimento, capacita aquele que vai transmitir a mensagem, dando sabedoria, Senhor, e que, meu Deus, essa palavra venha impactar a nossa vida, Senhor, que a gente venha sair transformado daqui, que a gente venha sair cheio da Tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Aqui começa o capítulo 9 e a gente tem vindo numa sequência do livro de Mateus, e a gente viu Jesus sendo batizado, a gente viu Jesus sendo tentado, e depois começou o ministério dele, mas ele começou o ministério dele pregando. Jesus começou a pregar no ministério dele. E depois que ele fez todo aquele sermão do monte, toda aquela pregação cumprida que a gente estudou, aí ele começou a fazer os milagres. E aí aqui entra com mais força ainda os milagres que Jesus começou a fazer. E fala que em outra passagem em Lucas está escrito, né, dessa mesma história, que Jesus estava dentro de uma casa e a casa estava lotada de gente, e fora da casa também estava lotada de gente, não tinha como entrar, não tinha como falar com Jesus. E diz a Bíblia que esses homens, 4 homens com um homem na maca, subiram com ele no telhado da casa, abriram o forro do telhado e desceram ele onde Jesus estava. Aí Jesus, vendo a fé deles, porque tem que ter fé para isso. Você está carregando um homem doente, podia ter caído lá do telhado, podia ter morrido, não ia adiantar nada, né? Porque depois Jesus até que ia adiantar, né? Ele ressuscitava o homem depois. Mas é um risco. Falou: não tem como entrar pela porta, o que a gente vai fazer? Vamos subir o telhado. A gente sozinho já tem medo de subir o telhado, imagina subir com uma pessoa, carregando uma pessoa doente, né? Mas eles tiveram fé, falaram: não, a gente tem que colocar ele diante de Jesus de qualquer forma. E eles subiram, fizeram um buraco no telhado e desceram o homem. E Jesus ficou impressionado com aquilo. Agora, o que a gente tem que entender com isso? A casa estava lotada. Por que as pessoas estavam lá? Para receber alguma coisa de Jesus, para receber algum milagre de Jesus. Fora da casa estava lotado, era para receber algum milagre de Jesus. Mas nessa história a gente vê que só esse homem recebeu o milagre por causa da fé.
A fé é que faz diferença na nossa vida como cristão. A gente, mas tem tanta gente que coloca tanto obstáculo para vir na igreja, né? A gente, quando eu vejo a pessoa começar a dar desculpa para vir na igreja, tudo bem, quando eu vejo que a pessoa está vindo sempre na igreja e de vez em quando tem um compromisso, não tem problema nenhum. Eu sei que a pessoa realmente tem um compromisso e ela não vai vir por causa daquele compromisso. Mas tem gente que nunca vem, e quando a gente chama, não, eu vou ter que fazer aquilo, não, eu vou ter que ir na casa do fulano, não, que vai ter uma visita na minha casa. Quer dizer, a pessoa não se esforça de maneira nenhuma para buscar Deus. E a pessoa fica reclamando da vida depois, por que Deus não faz nada na vida dela? Esses homens, eles podiam ter chegado lá com aquele homem carregando ele, na frente da casa, e está lotado, vamos embora. Podia ter feito isso? Podia ter. Ele fala, não, a gente veio até aqui, Jesus está lá dentro, não está? Vamos subir o telhado. Mas pode cair. Não, vamos subir o telhado. E quando eles abriram e desceram o homem, Jesus falou que viu a fé deles, que é a fé maior do que todos aqueles que estão dentro da casa. Todo mundo ficou lá num tumulto com Jesus, mas quem foi abençoado foi aquele homem. E fala que Jesus falou assim: perdoados são os teus pecados. Aí tinha os religiosos da época dentro da casa, aí já falaram, já está blasfemando. Porque pela lei deles, pela lei judaica, só pode perdoar pecado Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Ela está blasfemando. Já começaram a falar mal de Jesus. E tem gente que é assim, ela não faz nada para Deus e ainda critica os outros que faz. Está cheio de gente assim. A gente está se esforçando para fazer as coisas de Deus e a pessoa está olhando, e começa a criticar, começa a falar. E esses homens estavam aqui. O que a gente aprende aqui, gente? A gente aprende, primeira coisa, que a gente tem que se esforçar com Deus. Não que é pelas obras. A Bíblia fala em Romanos lá que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu estou fazendo isso, então por isso que Deus está me abençoando. Não é que é assim. É que Deus está vendo no nosso coração se a gente tem vontade de buscar Ele, se a gente tem vontade de estar fazendo para Ele e de estar passando qualquer obstáculo que seja na nossa vida. Porque quando você faz isso, você está demonstrando amor. Você está demonstrando amor. Tem a Maria Eduarda, ela é pequenininha, e ela de noite ela acorda e chora, mas você quer dormir, não é? Mas porque você ama, você vai acordar e vai dar uma mamar para ela, vai fazer ela dormir de novo. Você não vai fazer, deixa a minha criança chato dormir, ficar gritando, vamos dormir. Você não vai fazer isso. Você vai passar por cima da tua vontade de dormir, vai passar por cima do teu cansaço. Por quê? Porque você ama. E com Deus é a mesma coisa. A gente vai passar por, eu estou cansado, quarta-feira é cansativo ir na igreja. Eu estou cansado. Não, mas eu preciso buscar Deus. É o que eu falei na oração aqui. A gente buscar Deus, gente, tem gente que acha que eu pode escolher. Eu vou buscar porque eu quero, mas outro dia não vou buscar não, hoje não precisa buscar. Não é uma questão de opção. É uma questão que se a gente não buscar Deus... Entenda uma coisa, um pastor falou uma vez isso aqui. Deus, Ele criou tudo. E Ele toma conta de tudo. Se você está fora de Deus, você está fora de tudo. Se tudo é dele e você não quer Ele, você está fora. Para que Deus criou a gente? Para glorificar Ele. Para a gente ter comunhão com Ele. E quando a pessoa deixa de fazer isso, não serve para mais nada. É por isso que existe o inferno. Porque se a pessoa está na terra e ela fala, não quero saber de Deus não, o que ela vai fazer no céu? Não tem sentido a pessoa ir para o céu? Não quer buscar Deus. Ela vai ter que ir uma eternidade ficar com Deus lá. Ela vai ficar emburrada lá no céu. Não quero te buscar não, eu vou ficar aqui no meu canto. Não vai. Não
tem sentido. Então, você não quer me buscar? Então você vai para outro canto lá. Vai para outro canto no outro lá que não quer me buscar também. Você fica lá junto com ele sofrendo. É uma coisa que é lógica, gente. É lógica. Você não vai ficar num lugar que você não quer ficar. Não é assim? Se você está num ambiente que você não gosta, você não fica. Você não fica. Quantas fábricas que eu trabalhei, que eu fui perseguido, eu fui aguentando. Tem uma hora que eu não aguento mais. Você tem que pedir as contas. Eu já pedi as contas em vários lugares de perseguição de brasileiro. Por quê? Porque você não suporta. Mas, vamos voltar aqui. Esforçar para buscar a Deus. 1 Tessalonicenses 1,3 está escrito assim, precisa abrir sua Bíblia. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso esforço ele tem que vir do nosso amor de Deus. Porque a gente ama a Deus, a gente se esforça para buscar Ele. É por causa do amor. Não é porque a gente merece alguma coisa, não. É por causa do amor. E aqueles homens lá com a inveja, porque eles também não buscavam Deus direito, eles achavam que buscavam Deus. Eles tinham inveja de Jesus. Tá blasfemando. E a Bíblia diz, fala que Jesus conhecia o pensamento deles. A gente aprendeu isso ontem. Jesus, mesmo quando ele veio como homem aqui na terra, ele tinha todos os dons do Espírito Santo. E um dos dons é o dom do conhecimento. Uma coisa que é impossível ele conhecer, ele conhecia, que era o pensamento das pessoas. E Jesus fala, eu conheço o que você está pensando, eu sei o que você está pensando. Tem um pastor que fala assim, ele fala assim na pregação. Ele fala, estou cheio aqui, estou falando, e ele só cajadado um pouco, só marretado. E ele fala assim, irmão, você está aí no teu coração me criticando. Deus está me avisando aqui, eu te aponto, hein? Ele fala assim, você que estava me criticando no teu coração, eu te aponto agora, hein? A pessoa fica tudo quieto, né? Vai falar o quê, né? Porque se Deus mostrar realmente, Ele aponta. O que você está pensando aí? O que você está falando? Você não está pensando nisso de mim? A vergonha da pessoa. E Jesus, Ele fazia isso. Ele falou, o que é? Por que vocês estão pensando um mal aí no coração de vocês? Jesus já quebrava ele na hora. O que vocês estão pensando mal? Inveja. As pessoas estão muito com inveja, né? Provérbios 14:30 fala assim, o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ter inveja é uma coisa que destrói as nossas vidas. E o que a gente aprende aqui também, gente? Jesus, ele falou assim, o que é mais fácil? Falar levanta e anda, ou perdoar são os teus pecados? Jesus, ele falou assim, eu consigo fazer os dois. Para vocês crer que eu tenho autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. O que a gente aprende aqui nessa passagem? Jesus, ele tinha poder no âmbito físico e tinha âmbito no poder espiritual. Porque cura física é aqui na terra. No céu não precisa de cura física, é aqui só. Só que perdoar pecado é cura espiritual. Se a gente não for perdoar os nossos pecados, a gente está morto espiritualmente e a gente vai sofrer a morte eterna. Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, depois que Jesus morreu na cruz pela gente. Porque isso foi uma cura espiritual na nossa vida. E ele mostrou, eu tenho o poder dos dois lados. Mas vamos continuar aqui. No 9 está escrito assim, passando por ali, no Mateus, volta lá no Mateus que eu vou continuar lendo. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse,
não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que a gente aprende aqui? O que a gente vai aprender aqui? Mateus, ele já tinha sido escolhido por Deus. Deus já tinha escolhido Mateus. Tanto que Jesus não precisou ficar conversando, não precisou ficar convencendo ele. Mateus, levanta e me segue. Só falou isso. Ele não ficou 2 horas lá falando, evangelizando Mateus. Mateus, levanta e me segue. Mateus largou o serviço dele, largou o serviço dele. A pessoa Jesus chega na tua fábrica aqui, ó, vem cá, vem, larga aí e me segue. Você abandona o mesmo serviço na fábrica. É a mesma coisa que Mateus fez. E ele seguiu. O que a gente aprende aqui? Que Deus, ele tem nos escolhido já desde... A Bíblia fala que nós somos os eleitos. Abra a tua Bíblia lá em Marcos 13, 27. Vamos entender isso. Treze, 27. Amém? Jusano Nidjunana. Olha o que está escrito aí. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Isso vai ser como Jesus vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar os eleitos, aquele que ele escolheu. Não a eleição, aquela pessoa que é escolhida, né? Assim? A pessoa foi eleita, é aquela que foi escolhida pela maioria. E ela é elegida, ela vai virar um presidente, vai virar um deputado, sei lá, seja. E nós que buscamos a Deus somos eleitos. Você está aqui, você é eleito. E o eleito, Deus está com a mão em cima dele. De vez em quando o eleito pode até escapar, mas depois ele volta. Depois Deus traz de volta. Comigo é assim, eu tentei sair. Deus não deixou eu sair, Deus trazer de volta. Pode acontecer na nossa vida espiritual da gente enfraquecer, desanimar, querer começar a sair para o outro lado, mas Deus ele vai trazer de volta. Se a gente for eleito, ele traz de volta. E Mateus era um eleito. Jeremias 1,5 está escrito assim, Deus falando para Jeremias, que era o profeta: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e designei a profeta nas nações. Quer dizer, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha escolhido ele. Antes de ele começar a ser gerado na barriga da mãe dele, Deus já tinha escolhido. E Jeremias se tornou um grande profeta do Senhor. Mas vamos continuar aqui. E Jesus, e os fariseus falando assim para Jesus: por que o teu mestre ele come com publicanos e fariseus? O teu mestre não é santo, ele não é cheio de Deus, por que ele está no meio de mundano? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender, gente. A gente que é cristão, a gente vai ficar no meio de mundano, não tem como ficar no meio de gente que não é da igreja, não tem como. Você vai entender o que eu vou ler essa passagem, você vai entender. 1 Coríntios 5,9 está escrito assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo falando, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, quer dizer, as pessoas que não buscam a Deus, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Quer dizer, é impossível a gente não ter contato com gente que não é da igreja. É impossível. Para você não ter contato com gente que não é da igreja, você tem que sair do mundo. Você tem que ir lá para a Lua, para Marte, tem que ir para outra. Não tem como.
Mas, aí ele fala aqui: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Isso é uma coisa séria, gente. Se uma pessoa encosta em você, fala que é cristã, só que ela só faz coisa errada, ela só fala mal dos outros para você, ela só fica criando contenda, ela só faz coisa errada. Você vê, você fala, você olha para essa pessoa e fala: não é possível que essa pessoa vai na igreja. A Bíblia está falando aqui, ó, com esse nem comais, quer dizer, não tem amizade com a pessoa dessa. Você pode até cumprimentar essa pessoa, você pode até, por educação, conversar, por exemplo, no trabalho, você tem um contato só profissional com ela, mas não tenha nenhuma intimidade, nenhuma amizade que essa Bíblia está falando. Por quê? Ele se diz irmão, só que ele faz tudo que Deus não se agrada. Isso aí é igual eu falei ontem, isso aí vira um câncer na vida dos outros irmãos. Que ele encosta e envenena um, encosta no outro e envenena o outro, encosta outro e envenena o outro. Então Jesus, Paulo aqui, Deus usando Paulo, ele já fala: afasta dessa gente. Está cheio de cristão que eu conheço aí, gente, que eu nem chego perto, porque eu sei que é desse jeito. É gente que a gente até já falou assim: você está errado, você tem que mudar a sua vida. E a pessoa não dá nem bola para você, eu acho. Então tchau, também quero nem conversa. A gente ora para essa pessoa, para que um dia ela venha conhecer a Deus de verdade e venha se converter. Mas a gente não pode ter comunhão com esse tipo de gente. Mas no caso das pessoas que são mundanas, que a gente conhece na fábrica, na escola, vizinho, qual que é o nosso objetivo de ter contato com essas pessoas? De tentar trazê-las para Cristo. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai trazer essas pessoas que a gente conhece para Cristo? Aí eu quero que você abra lá 1 Pedro 2:12. Dai-te no Peterunino, Juninho. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 2:12. Olha o que está escrito na palavra. Não achou ainda? Eu espero. É bem lá no final da Bíblia. 2:12. É depois de Hebreus, é lá para frente. Depois de Tiago. Amém? Olha o que está escrito aí: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gentios que ele está falando aqui é gente no mundo que não conhece a Deus. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. O que está falando aqui? Que muita gente, quando a gente se torna cristão, fala mal da gente. Mas ela fala mal porque ela tem um contato primeiro com a gente. Mas conforme vai passando o tempo e ela vai vendo as nossas atitudes, ela vai mudando o pensamento da gente, dela com relação a gente. E pelas nossas boas atitudes, ela começa a querer se achegar a gente. E a gente tem a oportunidade de trazer ela para Cristo. Então a coisa mais importante para a gente trazer as pessoas para Deus, primeiro, a gente tem um bom testemunho na nossa vida. A gente tem que agir correto diante das pessoas. Porque se a gente não agir correto, o que vai acontecer? A pessoa na hora vai jogar na tua cara. Você vai chamar ela para ir para a igreja: pô, mas você faz aquilo, poxa. Pô, mas você é desse jeito. Aí você vai falar o quê? Você vai ficar quieto e vai embora. Porque a gente não vai poder falar mais nada. Então Pedro aqui fala que as pessoas possam ver isso.
E no dia que você chegar para ela e convidar, vamos na igreja? Vamos na igreja. A gente vai na igreja, já está entendendo o que eu estou falando. Deus, ele fala com todos. Amém? Mas vamos continuar. No 14 está escrito assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Lá em Mateus, eu estou voltando, hein? Porque nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Amém? Isso aqui é uma passagem muito importante da gente entender, gente. Primeiro, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando do jejum. Jejum eles estão falando. Por que eles jejuavam aqui, os fariseus e os discípulos de João? Porque era lei. Eles não faziam por causa de alguma causa. Não, eles faziam porque é lei. Todo dia, cada dia vai ter que jejuar. Então eles jejuavam. Então eles começaram a olhar para os discípulos de Jesus. Pô, esse pessoal só come e bebe? A gente não vê eles jejuar. E o que Jesus falou? O noivo ainda está. Eu estou com eles ainda. Sabe por que serve o jejum, gente? Jejum serve para a gente quando a gente está entristecido, por exemplo. Você jejua, por exemplo, para que alguém seja salvo, que você está buscando muito. Você jejua por você mesmo, que você vê que não está bem. Você jejua por essa nação japonesa que você vê que não se converte. Isso é em forma de tristeza. Você jejua por causa disso. Tem que ter uma causa o jejum, tem que ter um objetivo. O jejum também serve para a gente quebrar a nossa vontade da carne, né? Porque você tá lutando contra a tua própria vontade. Você quer comer? Fala, não vou comer. Você quer beber? Não vou comer. Então você está colocando em sujeição a tua vontade. O jejum também serve para isso. Mas nesse caso aqui, Jesus está falando assim: eles não têm tristeza para poder estar jejuando. Eles estão comigo. Quando eu for embora, aí eles vão ter que jejuar. Jesus explicou isso para eles. E Jesus fala assim: não pode colocar pano, remendo novo em roupa velha, porque rebenta. Não pode colocar vinho novo em odre velho. Naquela época eles faziam umas garrafas de couro e colocavam o vinho dentro. Só que o vinho, com o passar do tempo, ele fermenta, ele expande. Se você bota numa vasilha velha, que já estava esticada, rebentava. Deus tinha que botar numa vasilha de couro nova para não rebentar, porque Jesus fala que rebenta. Com o que ele está querendo dizer isso? A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança, o vinho velho, não cabe dentro da nova, porque rebenta. O que Jesus falou? A Bíblia fala: não matarás. Mas se você odiar o teu irmão, você é homicida. Não está escrito assim? Quer dizer, se você pensar do jeito que pensava a antiga aliança, você não consegue viver a nova. Porque na antiga você pensa, só você dando uma facada no outro, só dando um tiro no outro, é que você é assassino. Não. Mas na nova está escrito que se você odiou, você já matou. Já arrebentou o vinho. A antiga aliança fala: não adulterarás. E quando fala não adulterarás, não vai deitar com outra mulher, não. O adultério tinha que deitar com a mulher. Mas Jesus falou: se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Arrebentou o vinho, já arrebentou.
Porque a nova aliança é muito mais forte, é muito mais pesada. Tem gente que fala que o Antigo Testamento é duro. Não, o Novo é mais duro. É mais complicado de a gente cumprir. E se a gente não botar isso na cabeça, a gente não consegue viver. E o jejum é a mesma coisa, eles faziam por fazer. Mas não, o jejum tem que ter um objetivo, gente. A gente tem que buscar e fazer com um objetivo. Amém? Mas vamos continuar. E no 18 está escrito assim, vamos continuar lá no 18. Quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. E nisso uma mulher que havia 12 anos e via sofrendo de hemorragia, chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Isso aqui é muito interessante, a fé dessa mulher. A mulher já estava 12 anos com hemorragia. E a hemorragia dela na parte íntima. E é uma coisa que enfraquecia. Porque você perde muito sangue, você fica fraco. Não sei se alguém aqui já doou sangue, você fica meio mole depois que você doou sangue. Tanto é que eles dão um pão, eles dão uma coisa para você comer, depois que você vai doar sangue. Tirou um pouco de sangue de você, você já fica meio... E essa mulher está 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo sangue. Outra coisa, ela, a mulher, na lei judaica, quando ela era menstruada, quando ela ficava menstruada, ela era considerada impura. Ninguém podia chegar perto de uma mulher menstruada naquela época. Se um homem tocasse, um sacerdote tocasse uma mulher menstruada, ele já se tornava impuro e tinha que ficar 7 dias afastado para se purificar. Quer dizer, essa mulher ficou 12 anos direto. É como se ela estivesse menstruada todo dia. 12 anos. Quer dizer, a mulher era rejeitada, era afastada da sociedade. Porque ela tinha uma doença. Ela não tinha culpa, ela tinha essa doença. Em outras passagens da Bíblia, ele diz que ela gastou todo o dinheiro dela para ser curada. Ela não conseguiu ser curada dessa doença. Só que Jesus, ela ouviu falar de Jesus. E é o mesmo exemplo que eu dei daquele pessoal que subiu com um homem naquele telhado. Estava lotado de gente. E aquela mulher indo atrás, e a multidão estava cercando Jesus também. Imagina, a mulher está fraca, está doente, está perdendo sangue. Só que ela falou: não, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela foi tocar na orla dele. A orla é aqui, gente. Você consegue tocar aqui em alguém em pé? Não tem como. Não tem como você pegar na barra da calça de alguém em pé. Você consegue? Você tem que ter um braço elástico mesmo, não é possível. O que a gente aprende com isso? Que ela foi rastejando até Jesus. Ela foi rastejando e passando no meio das pessoas, daquela multidão, e com dor, doente, sangrando, e ela foi, e ela conseguiu tocar na orla de Jesus. Em outra passagem diz que Jesus, ele parou e falou para os discípulos: alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí o discípulo falou: Jesus, está cheio de gente aqui te apertando. Você fala: alguém te tocou, Jesus? Está todo mundo te tocando aqui, Jesus. Não, eu senti porque saiu o poder de mim. Aí que está a diferença, gente, da multidão que busca Jesus. Às vezes uns poucos são abençoados. Por quê? Porque são os poucos que se esforçam e mostram fé para Deus. Lá em Hebreus está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. E ela foi com fé, ela com dor, sofrendo, 12 anos, e ela tocou. E Jesus sentiu o poder sair dele, e disse que ela ficou com vergonha de falar, ficou quietinha no canto dela. E Jesus começou a procurar, e disse que aquela mulher não conseguia se esconder mais. Ela chegou e contou toda a história para Jesus: ó, Jesus,
eu estava sofrendo 12 anos, e eu vim aqui rastejando mesmo, consegui tocar no Senhor. Eu tinha fé que se eu tocasse no Senhor eu ia ser curado. E quando eu toquei, eu senti que o sangue parou. E que Jesus falou para ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. O que a gente aprende com isso? Muitas vezes você vem aqui pedir uma oração para mim, não é o meu poder, vai ser muitas vezes a sua fé. Se você tiver fé, não, eu vou lá, vou pedir oração para um pastor, eu sei que a autoridade de Deus está sobre a vida dele, e o que eu quero que aconteça vai acontecer. É a tua fé. Não é por mim, é por você. Jesus falou: não é pela fé, não é pelo meu poder, porque eu sou filho de Deus, não. Foi a tua fé que salvou. Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. E ela, naquela multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo querendo receber milagre de Jesus, só ela que recebeu. Então, hoje em dia a gente vê isso também. A gente vê uma multidão às vezes buscar Jesus, e são poucos que conseguem ser tocados por Deus. Por quê? Porque está agindo a fé, está se esforçando, está querendo. Não, Deus está aqui, Deus está se manifestando. Tem gente que, igreja com pouca gente, nem vai. Ah, Deus não está lá não. Tem gente que pensa assim. Então Jesus falou: se tiver 2 ou 3, já estou lá. Jesus vai mudar a palavra dele? Não vai. Você está falando que se 2 ou 3 estiver, ele está lá? Ele está lá. Então ele está aqui. Se você está precisando de alguma coisa, se você orar a Deus e você crer, vai acontecer. A gente foi fazer o batismo, eu já contei isso. Ano passado a gente foi fazer o batismo, começou a chover. A gente ia fazer o churrasco depois. Só que como eu falei churrasco chovendo? Aí eu sentei na cadeira e olhei do céu: Deus, faz essa chuva embora. Passou 5 minutos, só por tempo. É uma oração simples, mas se você crer, não está porque você é muito santo, porque você é muito bom, porque você faz. Não é por causa de nada disso. É fé. É porque você creu, você orou e tem certeza que Deus vai fazer. E Deus faz. E Deus faz, gente. É isso que a gente tem que aprender com aqueles 4, com aquele Namaque e com essa mulher aqui. Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando você pede alguma coisa para Deus, você está esperando alguma coisa. Você já está firme naquilo. E a prova das coisas que não se veem. Você não viu, mas você já tem certeza que Deus vai fazer. Essa é fé. Eu falo para o japonês. Eu falo do japonês. O japonês, o católico que seja. Por que eles têm aquela estátua? Porque se não tiver estátua, eles não creem que tem alguém lá para te abençoar. É mais fácil você orar para uma estátua que você está vendo a forma, do que você olhar para o vento e ficar orando. Não estou vendo nada, não vai acontecer nada. Isso é falta de fé, gente. Gente que usa estátua, usa não sei o que para orar, é falta de fé. A gente não precisa ver Deus. Tomé, quando Jesus ressuscitou, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Ele apareceu para os discípulos tudo, e Jesus falou: avisa Tomé lá que eu vim aqui. Aí os discípulos falaram: ô Tomé, Jesus ressuscitou e a gente viu ele. Ah, se eu não tocar na mão dele, se eu não tocar no lado dele, eu não vou acreditar que é ele. Aí eles reuniram de novo outra vez. Aí Jesus apareceu de novo na frente deles. Aí Jesus já foi direto em Tomé: Tomé, não seja descrente, mas seja crente. Toca aqui na minha mão e toca no meu lado. Oh Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus falou para Tomé: porque você me tocou, você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A gente é bem-aventurado porque a gente não viu Jesus. A gente não viu, a gente não tocou em Jesus, a gente não viu as marcas de Jesus, a gente não viu nada. Mas a gente é bem-aventurado por quê? Porque a gente crê no que está escrito na palavra de Deus. Isso é fé, gente. Isso é fé. Mas vamos continuar.
Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Quer dizer, aquele homem foi lá e falou: minha filha, ela morreu, vem, bota a mão nela que ela vai ressuscitar. E Jesus falou: não, vamos lá. Aí no meio do caminho veio aquela mulher, tocou nele. Mas tudo bem, ela foi curada. Jesus continuou o caminho dele, falou: vamos lá na tua casa. E quando chegou na casa, naquela época, quando a pessoa morria, eles contratavam até gente para chorar no enterro. Pensou uma coisa dessa? Morreu alguém da tua família, ó, 25 aqui, eu vou pagar você, vocês ficam chorando aí, para todo mundo ficar triste junto. E estava o pessoal tocando flauta lá também. E Jesus chegou para ele e falou assim: gente, calma, ela não está morta, ela está dormindo. Jesus falou. Todo mundo começou a rir de Jesus. A Bíblia diz, gente, abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Por que eles riram, né? Coríntios 2,14, amém? Olha o que está escrito aí: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas que estão lá fora no mundo, elas nunca vão entender as coisas de Deus, elas nunca vão entender o que acontece dentro da igreja, elas vão nunca entender milagre, nunca vão entender Deus abençoar na nossa vida, elas vão acreditar que Deus dá livramento para a nossa vida, elas não acreditam em nada. Você vai falar para elas, elas vão rir na tua cara. E essas pessoas riram. Em outra passagem diz que Jesus mandou todo mundo sair da casa, só ficou ele, os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, e os pais da menina. E ele entrou no quarto, pegou na mão da menina e falou: Talitá cumi, que em aramaico diz: levanta-te e anda. Levanta-se e anda, né? Levante-se, menina, quer dizer, levante-se e anda não, levante-se, menina. E ela levantou. E os pais, e ela devolveu para os pais. Acho que vocês que assistiram o filme de Jesus viu, tem essa parte no filme, né? Ele foi lá, orou pela menina e ela levantou. Por quê? É fé. E quando é fé, gente, a gente tem que... Jesus falou: ô bando de incrédulos, sai para fora, vocês estão atrapalhando aqui. Não vai ficar só gente que crê aqui. Deus fez um milagre, Deus abençoou. Então o que a gente aprende aqui de tudo isso que a gente está lendo? O que a gente mais está aprendendo aqui é de fé. Jesus está falando o tempo todo de fé. Vai continuar no 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? É o que eu falei para vocês anteriormente. A gente tem que crer que Jesus é capaz de abençoar e fazer um milagre na nossa vida. Por isso que Jesus pergunta: vocês creem? E se vocês não creem, não adianta nada. Eu posso orar, vocês vão voltar cegos do mesmo jeito para casa de vocês. E o que eles falaram para Jesus? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus não falou assim: seja curado pelo meu poder. Jesus não falou isso. Seja curado de acordo com a fé que vocês têm. Porque se eles não tivessem fé direito, eles iam voltar cegos do mesmo jeito. Jesus botou todo o poder em cima da fé deles. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então a fé depende da nossa fé. E para terminar, enquanto eles se retiravam, foi levado Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel.
Mas os fariseus diziam: é o príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus ia por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, e pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Amém? Então eu termino com isso, irmãos. Fé. O que a gente aprendeu, a lição maior que a gente aprendeu aqui nesse capítulo 9 foi sobre fé. Foi sobre fé. Deus, Ele abençoa aquele que tem fé. Ele manifestou o poder dele na vida daqueles que teve fé, né? E que a gente possa guardar essa fé. E Jesus vai dar um último aviso aqui no final. A seara é grande. Aqui no Japão a seara é enorme, gente. Mas quase não tem ninguém para trabalhar. E Jesus fala: ora para que Deus levante gente para alcançar as pessoas. É isso que a gente tem que fazer, né? É o que a gente orou hoje, para que Deus possa estar nos capacitando, para estar levando a palavra àquelas pessoas, que elas possam estar vindo buscar o Senhor. Amém? Vem, se levante, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer por mais esse momento diante de Deus. Eu queria avisar que aquela oração que a gente estava fazendo, cada dia ora um, pode continuar orando, tá, gente? A gente tem que perseverar para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um aqui dentro, possa estar trazendo as pessoas lá fora, né? Naquela época a gente orava para Deus, né, dar um salão para a gente, né? A gente começou a orar nisso, né? Abençoou um salão, Deus realmente abençoou. Você está vendo como que é a fé? A gente começou a reunir, começou a orar num propósito junto, e Deus abençoou. Quer dizer, se a gente fizer isso no mesmo objetivo, e juntar e começar a orar todo mundo, Deus vai começar a enviar a gente. Porque falando assim, a gente não recebe não, a gente já tem o salão. Então, vamos pedir: Deus, o Senhor nos deu o salão. Então não foi só para a gente se reunir aqui, foi para outras pessoas. É um lugar bem grande. Aqui cabe 100 pessoas. Se a gente botar encher de cadeira, cabe 100 pessoas aqui dentro. Mas não que a gente vai querer encher de 100 pessoas aqui, não. Mas Deus, Ele abriu para que pessoas venham ser enviadas aqui, né? Então a gente tem que olhar nesse propósito. E hoje a gente vai fazer uns reparos aqui no rodapé. Quem puder ficar para ajudar, se não tiver compromisso, se não for atrapalhar, fique. A gente agradece a ajuda. Quem não puder, pode retornar. Amém? Mas vamos orar e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós queremos Te louvar mais uma vez, queremos Te engrandecer, nós queremos Te exaltar, Senhor. Tu és nosso Deus, Tu és nossa força, Tu és que nos capacita, Tu que nos fortalece, Tu que nos renova, Tu que nos dá vida, Senhor. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, nós aprendemos uma lição maior, que é sobre a fé, Senhor. Pessoas que, meu Deus, ultrapassaram os seus limites, pessoas que ultrapassaram os obstáculos, pessoas que ultrapassaram todo tipo de dificuldade, Senhor, elas alcançaram a bênção na vida delas, alcançaram, Senhor, o trabalhar do Senhor na vida delas. Que da mesma forma que nós, Senhor, venhamos nos esforçar a buscar a Tua presença, nos esforçar a fazer a Tua vontade, nos esforçar a andar diante de Ti, Senhor, e que a gente possa ser abençoado, e que através disso, Senhor, também a gente possa ser testemunho de vida para outros que estão lá fora e que não Te conhecem. Eu peço, abençoa a vida de cada um aqui nesta manhã, fortalece, meu Deus, as nossas vidas, nos guia, Senhor, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Afaste de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te pertence, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer por mais esse culto, por mais essa oportunidade de estar diante da Tua presença. Eu peço, abençoa, meu Deus, a semana que começa do Teu povo, abençoa o trabalho, abençoa a casa, abençoa
os nossos caminhos, isso que nós te pedimos, que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? E para finalizar, se você tiver oferta, se você tiver dízimo, quiser trazer, traga com alegria, não traga por obrigação. Eu vou estar orando pelos dizimistas, vou estar orando pelos ofertantes e vou estar orando mais uma vez pelo livro de oração, que a gente crê, como a gente aprendeu hoje, a gente crê que pela fé, muitos que a gente escreveu aqui, que a gente tem vontade que eles estejam aqui conosco, Deus, em nome de Jesus, Ele vai estar enviando essas pessoas, amém? Fecha teus olhos, vamos orar para terminar o culto. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós queremos orar e agradecer, Senhor, por mais este culto, Senhor, diante da Tua presença, estar diante de Ti para buscar a Tua face. Meu Deus, pedimos a Ti em nome de Jesus, abençoa todo ofertante, todo dizimista da Tua casa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa multiplicar na vida do Teu povo, Senhor, não deixe faltar nada, e que o Senhor venha estar, meu Deus, suprindo todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, por este livro de oração, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha visitar com graça e com poder, Senhor, para trazer cura, libertação, para o Senhor trazer, meu Deus, renovo, para o Senhor trazer, meu Deus, salvação, para que o Senhor venha trazer, meu Deus, bênção sobre essas vidas, mas que seja tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Peço visita com graça, com poder, e que o Senhor possa, meu Deus, estar trazendo aqueles que, meu Deus, têm um desejo de Te buscar, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te engrandecer por todas as coisas, porque sem Ti nada somos e nada podemos. Levanta as Tuas mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja com todos. E a igreja numa só voz diz: amém. Cumprimente o seu irmão na paz do Senhor Jesus.